No vídeo de hoje vou responder a 3 perguntas frequentes sobre a pensão de alimentos. E a primeira é se pode voltar ao tribunal para alterar o valor fixado. E a resposta a essa pergunta é positiva. Ainda que o tribunal tenha fixado um determinado valor a título de pensão de alimentos, este valor pode vir a ser alterado se as circunstâncias que motivaram a fixação desse valor também se alterarem. Sempre que se fixa uma pensão de alimentos, se tem em conta as condições daquele que presta os alimentos e as necessidades daquele que os recebe. Então, se, por exemplo, as condições econômicas daquele que presta os alimentos aumentarem, é possível que o valor da pensão também seja aumentado. E, de igual modo, se as condições econômicas da pessoa que presta os alimentos diminuem, é possível que o valor fixado a título de pensão de alimentos também seja reduzido. Imaginemos que, de acordo com os rendimentos de certa pessoa obrigada a prestar alimentos, ela seja obrigada a prestar uma quantia de 10.000 meticais mensais a título de alimentos. Só que com o decorrer do tempo, essa pessoa passa a ganhar 3 vezes mais do que aquilo que recebia quando foi fixada a pensão de alimentos. Neste caso, é possível que se volte ao tribunal pedindo que o tribunal altere o valor da pensão de alimentos para mais. Assim como é possível que a pessoa que antes oferia um valor passe a oferir menos do que isso e o tribunal também diminua o valor da pensão. Segunda pergunta: será que posso exigir alimentos de um tio rico? O artigo 423 da Lei da Família lista as pessoas obrigadas a prestar alimentos. E dessa lista constam os tios, o que significa que sim, é possível que se exija a prestação de alimentos aos tios. No entanto, ao lermos o artigo 423 da Lei da Família, percebemos que existe uma ordem das pessoas obrigadas a prestar alimentos, o que significa que pode não ser admitido você exigir alimentos do seu tio, quando seu pai pode lhe prestar alimentos e você não exija deste. Mas para além dos tios, é possível que se exija alimentos do ex-marido, da ex-mulher, do companheiro da união de fato, entre outros, desde que sejam observadas as condições exigidas por lei para que dessas pessoas se possa exigir tais alimentos. Por exemplo, não será em qualquer circunstância que você será permitido exigir alimentos do seu ex-marido ou da sua ex-esposa. Tem muito mais a ver com o processo de divórcio, as circunstâncias, quem foi declarado cônjuge culpado ou não. Terceira e última pergunta: até quando sou obrigado a prestar alimentos? O artigo 427 da Lei da Família menciona 3 situações nas quais cessa a obrigação de prestar alimentos. São elas a morte, a desnecessidade dos mesmos alimentos ou a violação grave dos deveres do alimentado para com o obrigado. Na primeira situação, se perde a vida a pessoa que está obrigada a prestar alimentos ou a pessoa que recebe tais alimentos, cessa a obrigação de prestar alimentos. Na segunda situação, acontece quando a pessoa que recebe os alimentos deixe de os precisar. Se, por exemplo, a pessoa que antes recebia os alimentos consegue uma outra fonte de renda que dá para suprir as suas necessidades, cessa a obrigação de prestar alimentos àquela pessoa. Mas também pode-se dar o caso daquela pessoa que está obrigada a prestar alimentos deixar de conseguir prestá-los. Se, por exemplo, perde a única fonte de renda que tinha e já não pode prestar alimentos, vai cessar a obrigação de prestar alimentos por parte deste. E, finalmente, a linha C do número 1 do artigo 427 da Lei da Família prevê que cessa a obrigação de prestar alimentos quando o alimentado viole gravemente os seus deveres para com o obrigado. Aqui a Lei da Família não menciona quais atitudes podem ser consideradas violação grave dos deveres do alimentado para com o obrigado. Mas e se a pessoa obrigada a prestar alimentos for desempregada? Que